Senhor, eu sou Carla Monteiro e mais uma vez venho aqui partilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos refletir na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 5, verso 18 a 33. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 33. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Bom, estamos nesses tempos mais fechados em nossas residências, né? E convivendo mais em família do que normalmente faríamos, né? Num tempo em que não trabalhávamos de home office, em que saíamos para lazer, né? Para atividades cotidianas com frequência, em família, né? Mesmo hoje quando sai, um vai ao supermercado, o outro fica em casa, um vai resolver as coisas, o outro fica em casa. Essa, inclusive, é uma recomendação para evitar aglomerações. Então, estamos mais nas nossas casas. Que casa tem sido essa, né? Qual é a qualidade do relacionamento e do tempo que temos passado em casa? Estamos tendo mais quantidade de tempo em casa, mas também temos que vigiar pela qualidade do tempo. E antes que você se assuste com a palavra submissão, né? Parece um pouco dura essa palavra, mas submissão para Deus é às vezes um pouco diferente daquilo que você historicamente entende como submissão. Por isso eu te falo que não desista de ouvir a palavra. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, ouça que você vai entender o que é essa submissão, o que Paulo quis dizer com isso. E você que já conhece, vamos refletir sobre isso, porque sim, agora mais do que nunca é um tempo em que se faz urgente que a gente melhore a qualidade dos nossos relacionamentos em família, né? Aproveitando esse tempo que estamos mais juntos, em que passamos mais tempo juntos, para que seja um tempo também de maior qualidade. Amém? Quando eu namorava, se você é casado, né, e tá aí com seu maridão, se você tá aí com a sua esposa, talvez você, como eu, também não tinha muita noção de onde o seu relacionamento chegaria, né? Quando eu comecei a namorar com o Hudson, eu ainda nem era convertida, e ele também não, então a gente não tinha ideia, né, de que a gente compartilharia uma vida inteira juntos, teríamos filhos, né, tantos filhos, 3 já. Então, a gente não imaginava ainda. A gente não imaginava que o padrão de Deus para minha vida, eu não imaginava que era me submeter à liderança daquela pessoa, né? Que submissão é essa, né? Essa palavra submissão, na época, me soava muito mal, mas eu descobri na minha lua de mel. Eu e o Hudson nos convertemos durante o namoro, né? E depois ele se converteu um mês depois. E quando fizemos o curso de noivos, o nosso pastor, que é um pastor queridíssimo para a gente até hoje, que nos discipulou, foi maravilhoso no cuidado conosco, que é o pastor Genildson da Silva Ribeiro. O pastor Genildson, ele teve a ideia de, usando essa palavra sobre submissão, impetrar uma bênção enquanto eu saía da igreja após a troca de alianças.
E na hora que ele falou essa ideia, eu fui terminantemente contra. Mas graças a Deus, né, não sou eu que mando no casamento, não é a noiva, mas o Espírito Santo de Deus. E mesmo que eu tenha falado, ai pastor, mas o senhor vai falar isso mesmo? Ele foi firme e falou. Então eu achei até que ele tinha desistido, né? Mas depois de todo o sermão, quando eu estava saindo, ele me chamou, né? E disse, Carla, eu virei as costas assim, saindo pelo corredor da igreja, e ele disse, seja submisso ao Hudson, como a igreja é submissa a Cristo. E aí eu gelei por dentro, né? Falei, ai meu Deus, eu tremia, um sorriso nervoso. Eu queria muito um culto evangelístico. Eu tinha até pedido a ele, ó, aproveite essa oportunidade. Graças a Deus a igreja ficou cheia, apesar de não ter tido festa, mas ficou muito cheia. Aproveite essa oportunidade, vão ter muitos amigos nossos lá que ainda não conhecem a palavra de Deus, para um culto evangelístico. E eu tremendo, mas isso aí eu fiquei meio assim, porque a palavra submissão nessa época ainda me soava um pouco mal, eu ainda não tinha entendido muito bem dentro do meu espírito as coisas, embora o pastor tivesse me explicado no curso de noivos, explicou direitinho, tintim por tintim, mas eu ainda no espírito não tinha captado essa verdade que é da palavra de Deus, né? E aí depois ele falou de novo, só que ele falou pro Hudson, o Hudson se virou, ame e dê a vida pela Carla, como Cristo amou e deu a vida por sua igreja. Pronto, eu estava casada e fadada publicamente a ser submissa, né? Que seria de mim? Bom, aí nós fomos para a lua de mel, a gente tinha apenas uma noite em Domingos Martins que a gente ganhou de uma madrinha de casamento, a Andressa Branco, minha amiga, né? Porque a gente não tinha na época condições financeiras de arcar com uma lua de mel, com uma viagem. Então a gente tinha uma noite que a gente ganhou esse presentaço, a gente ganhou de presente, né? Um presente de muito amor, assim, que foi dado com muito amor pra gente. E aí, nessa época eu já tinha aquele costume de orar, meditar na palavra de Deus toda noite, ler a palavra, e eu chamei o Hudson, falei, Hudson, a partir de agora isso tem que ser uma rotina nossa, da gente fazer junto, que tal? Legal? Legal, a partir de hoje a gente vai fazer aí de fato, com a ajuda de Deus, até hoje, né? Com tantos anos de casado, a gente se casou em 2007, a gente, graças a Deus, mantém essa rotina de orar diariamente e ler a palavra de Deus juntos, todos os dias, todas as noites. Isso é uma bênção para o nosso casamento, porque evita que a gente durma brigado. Porque você deve saber que quando a gente se aproxima para falar com Deus, a gente precisa primeiro estar em paz com o nosso irmão, com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso cônjuge. Então, se você não está em paz com ele, você está brigado com ele, você primeiro tem que se acertar com ele, para depois você falar com Deus, né? É assim que Jesus nos ensina. Primeiro você se acerta com o seu irmão, depois você chega ao altar, depois você entrega a sua oferta, depois você faz a sua oração, né? Então eu quero que Deus ouça minhas orações, ele também, e a gente tem que, se tiver alguma rusga, né, se acertar antes. E a palavra de Deus também nos ensina que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Vamos dizer assim, a gente não fique irado até o dia seguinte, né? Especialmente com o nosso cônjuge, que a gente acerte as coisas antes. Bom, e aí quando a gente foi ler a palavra de Deus, eu que tinha tremido nas bases, né, tremido com essa palavra e de submissão, e tinha feito inclusive piadinhas, né, o dia inteiro sobre isso, vou ter que ser submissa a você, Hudson, piadas e mais piadas, Carla, seja submissa. Fui orar, pedi a Deus uma palavra e Deus me deu qual a palavra quando eu abri a Bíblia assim, aleatoriamente, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Essa palavra, né? Que eu deveria ser submissa ao meu marido e ele deveria ser submisso a Cristo e me amar como Cristo amou sua igreja, né? E eu deveria ser submissa a ele, né? Como a igreja deve ser submissa a Jesus. Então, ali eu entendi, né? Entendi algo que o pastor já tinha me explicado, mas que eu ainda não tinha compreendido. Tinha ouvido, mas não tinha compreendido. E aí, quando a gente voltou da lua de mel, a gente teve vários feedbacks sobre o nosso casamento, né? Eu tinha pedido um culto evangelístico e imagine você que essa palavra foi a palavra que mais tocou as pessoas, inclusive pessoas que não conheciam a Deus. 99,9% das pessoas acharam esse ato simbólico lindo e ficaram assim quebrantadas com isso. Mas uma pessoa deu uma zoadinha, uma amiga de Hudson deu uma zoada, né?
E nisso que ela deu uma zoada, a gente chegando num churrasco e tal, e ela zoando, né, fazendo piada com isso. Logo que eu cheguei, gritou: Carla, seja submissa ao seu marido. E aí as pessoas ficaram se entreolhando, ficou assim uma coisa: o que está acontecendo? Eu não fiquei chateada, mas eu já tinha entendido, e aí eu passei para ela aquilo que eu já havia entendido. Não, olha, minha amiga, se o meu marido, ele der a sua vida por mim, como Cristo deu a sua vida pela igreja, não vai ser difícil ser submissa a ele. Não vai ser difícil. E aí o silêncio dominou o ambiente, né? E aqui estamos nós. Mas, como eu disse, foi apenas um ensinamento que eu passei para ela. Porque de maneira alguma isso me chateou também, né? As pessoas têm o tempo de entender as coisas. Eu também já havia feito piada com isso, mas não é bom fazer piada com a palavra de Deus, hein? Isso inclusive é um pecado. Tive que pedir perdão a Deus depois. Não é bom ficar fazendo essas piadinhas, escarnecendo. Não é legal. Mas a gente tem que assumir nossos pecados e pedir perdão, né? Então quem sou eu para dizer a vocês que eu sou perfeita? Não sou. Erro e erro muito. Mas, o que acontece aí? O que a gente entende com isso daí? Que o casal, ele tem que se submeter ao senhorio de Jesus. Então, o casal cristão, ele deve se submeter ao senhorio de Jesus, inclusive mesmo antes de se casar, ainda no namoro, né? Porque somente pelo poder do Espírito Santo nós poderemos andar em harmonia como maridos e esposos, né? E só tem esse poder do Espírito Santo quem se submete a Deus, quem se submete a Jesus, certo? Então, encher-se do Espírito Santo, às vezes a gente fala, vou pregar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Tenho, mas eu tenho que estar cheio do Espírito Santo também para viver bem em família. Né? Eu tenho que o Espírito Santo, ele precisa controlar minha mente, minha emoção, minhas vontades, para que eu viva bem com meu marido, com os meus filhos, né? Com os meus pais. Então, esse elemento, ele é necessário não só para testemunhar, né? Mas para a própria vida no lar de qualidade. Então, Paulo descreve nessa palavra algumas evidências da plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Em primeiro lugar, no verso 19, ele é alegre. Em segundo lugar, no verso 20, ele é agradecido. E em terceiro lugar, no verso 21, ele é submisso. Então, a plenitude do Espírito Santo leva à alegria, ao agradecimento, à gratidão, né, e à submissão. Então, vamos começar falando da alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não temos motivos, olhando ao redor, para estarmos alegres. Estamos vivendo um tempo difícil, né? Uma pandemia. Então, tecnicamente, né, olhando assim com frieza, talvez não tenhamos tantos motivos para estarmos alegres, caso escolhamos olhar o tempo inteiro para os noticiários, né? Mas aí eu escolho para onde olhar. Eu escolho olhar para Deus, eu escolho olhar para a palavra de Deus, eu escolho olhar para os meus filhos, para o meu marido, para a qualidade de tempo juntos. E eu peço ao Espírito Santo de Deus para me ajudar a escolher, olhar para as melhores coisas, para trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, certo? E eu vou descobrindo também que a alegria, ela não é uma emoção superficial. Eu tô rindo à toa. Não. A alegria, ela não é algo superficial, ela é um fruto do Espírito Santo de Deus, né? É uma experiência com Deus, uma experiência de segurança, apesar das circunstâncias ao redor, segurança em Deus. Então o cristão, ele pode ter a alegria mesmo em meio a momentos difíceis, certo? E quanto à gratidão? Hoje se fala muito em gratidão, né? Até hashtag gratidão. Mas o que é gratidão para a Bíblia? Ser agradecido. Também a pessoa que é cheia do Espírito Santo é que é verdadeiramente agradecida. Não é uma gratidão da boca para fora ou só uma hashtag que se escreve, mas é um agradecimento que vem do Espírito Santo de Deus. E por que é importante ser agradecido? Porque não ser agradecido é uma das principais fontes de problemas conjugais. E também é um pecado contra Deus, né? Deus nos dá comida, Deus nos dá água, Deus nos dá o sol, Deus nos dá chuva. Mesmo que tenhamos problemas e carência de certas coisas, Deus nos deu a vida e nos dá a vida. Então nós precisamos ser gratos. Uma coisa muito desagradável é quando os nossos filhos começam a reclamar de tudo, né? Você faz tudo por aquelas crianças e eles estão que reclamam. A criança gosta de reclamar, né? Eu não sei os seus, mas os meus reclamam bastante. E reclama, e a gente tem que ensinar desde pequenininho a ser grato,
né? Olha, você tem comida, você tem água, ensinar pelas coisas básicas. Às vezes eu vou orar com eles à noite, né? Todas as noites, né? A gente ora junto, mas muitas vezes eu falo e eles já aprenderam a agradecer pelo alimento, pela água, pela casa, por ter uma casa para morar, né? Não que eles não me vejam reclamando, quem me dera, né? Eu queria muito parar ao todo de reclamar, porque a reclamação é um grande pecado, né? O povo peregrinou, o povo de Deus, no deserto por 40 anos, porque reclamou, porque não acreditou na bênção, porque achou que na terra prometida, né, só tinha pessoas maiores do que eles não iam conseguir entrar, certo? Que eles eram como gafanhotos perto daquele povo, pequenos, desprezíveis perto daquele povo, e Deus tinha falado que ia dar a terra para eles. Então, ao invés de eles serem gratos, né, eles duvidaram e também ficaram no deserto reclamando. Nossa, lá no Egito era bom que tinha carne. Não, no Egito eles eram escravos. Deus tirou eles do Egito, da escravidão. Eles tiveram que peregrinar no deserto para chegar na terra prometida. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e ver que entre um ponto, um lugar negativo que a gente esteja, até a gente chegar num lugar bom, muitas vezes a gente passa pelo deserto para chegar na promessa de Deus para as nossas vidas. E nesse deserto a gente aprende a enxergar que Deus também coloca uma mesa no deserto, né? A palavra de Deus diz isso. E precisamos ser gratos. Embora o deserto seja um lugar árido, seco, de menos abundância, de menos fertilidade, ele é um lugar que Deus trata e trabalha. Jesus vai ao deserto, né? Orar, né? Para iniciar o seu ministério, né? Com aquela plenitude do Espírito Santo que ele tinha. Então, até Jesus foi ao deserto, até Jesus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, né? E até Jesus, ele usou esse deserto, né, para se encher do Espírito Santo cada vez mais, para orar, para jejuar. Nós também temos os nossos desertos e precisamos aprender a ser gratos mesmo no deserto, certo? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é agradecida, né? E como que o fato de não ser grato atrapalha não só o nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento conjugal? Bom, a gente começa a ver tudo que o outro faz de bom como rotina, como obrigação do outro, né? E a gente precisa aprender a agradecer para regar esse amor, né? Então não só agradecer quando a sua esposa faz o prato que você mais ama, né? Mas quando ela queima o arroz ou empapa o arroz, seja grato também. Ela fez o arroz para você, mesmo que ela tenha errado na mão, mesmo que ela tenha errado na mão do sal, né? Então, seja grato tanto quanto o jantar é delicioso, também quando o jantar não sai do jeito que você quis, né? Eu, por exemplo, gosto da carne sempre bem passada. E aí, para não correr o risco de comer carne mal passada, muitas vezes eu queimo a carne. O Hudson nunca reclamou, né? Eu sei que não é a melhor coisa do mundo comer uma carne muito passadinha, às vezes até seca, mas ele não reclama, né? Ao mesmo tempo, o Hudson se esforça para ter jeito com as coisas de conserto e tudo, mas nem tudo sai do jeito que ele planejou, né? Então tem uma história de um chuveiro nosso que funcionava perfeitamente, mas o Hudson achou que ele estava sujo, porque a água da rua entope aqueles buraquinhos, e se ele limpasse o chuveiro ia ficar melhor. Ô bênção, né? Porém, o chuveiro, depois que ele limpou, ganhou vida própria. Eu acordava no meio da madrugada ouvindo aquela água caindo sozinha, entendeu? E a gente tem que ser grato por isso também, porque a pessoa teve a boa vontade de ir lá tentar melhorar algo. Saiu do controle? Saiu, mas não foi intencional. Ele limpou, certo? Então, a gente precisa ser grato, né, nas pequenas coisas. E agradecer, demonstrar isso e agradecer. Olha, obrigado por você ter feito a comida para mim, obrigado por você ter se preocupado de limpar o chuveiro, e obrigado por tantas outras coisas que um faz pelo outro na vida dois, e a gente acaba achando que é obrigação e deixa de ser grato, deixa de agradecer. E também a submissão, né? Essa palavra tão assustadora. Dá até medo de pregar sobre isso assim, né, e colocar na internet, porque muitas pessoas podem nem entender, certo? As mulheres ao marido, e o marido a Cristo. Os filhos ao casal. Toda a família a Cristo. Porque se a mulher é o marido é o Cristo, e Cristo é submisso, e o marido é submisso a Cristo, toda a família é submissa a Cristo. Bom, acontece que durante muitos anos, historicamente, essa submissão foi entendida de uma maneira deturpada, errada, né?
era vista como opressão, né? Então, o marido tem o direito de oprimir a mulher, né? A mulher é quase uma escrava do marido, mas nunca foi essa a intenção de Deus. E qual a intenção de Deus? A intenção de Deus é criar harmonia no lar. Porque se todos resolvem liderar, pensa, né? Uma tribo com um monte de cacique e nenhum índio, né? Tem até um ditado, né? Muito cacique para pouco índio. Não vai dar certo, todo mundo quer mandar. Então eu quero educar meus filhos de um jeito, o meu marido quer educar os filhos de outro jeito e a gente fica brigando na frente das crianças. O que vai acontecer? A gente vai gerar o efeito contrário, a criança vai ficar mal educada e manipuladora. E vai correr de um para o outro. Então tem que ter uma sintonia. Muitas vezes eu discordo do meu marido, ele também discorda de mim em algumas coisas na educação dos filhos. Mas a gente tem que conversar em off, lá longe das crianças e na frente deles, ó, tá tudo bonitinho. Depois a gente conversa, olha, você não acha que você pegou muito pesado? Você não acha que você pegou muito leve? E assim a gente chega num denominador comum. Mas eles não podem ver isso, perceber isso, porque senão eles jogam. E já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com você. E aí nessa hora você tem que ser esperto e falar assim, seu pai não disse isso? Ou sua mãe não disse tal coisa? E é isso que a gente procura fazer, tenta, nem sempre consegue, mas tem que tentar. Então, quando todo mundo quer liderar ao mesmo tempo, né, há conflito. Então é importante que haja uma liderança, né, uma última palavra, vamos dizer assim, né? Mas isso nunca foi a intenção de Deus da mulher ser escravizada. Porque se o marido é submisso a Cristo, ele dá a vida pela mulher como Cristo deu a vida pela igreja, certo? Então, se você acha que Paulo pegou pesado com você, mulher, olha, você marido, o que Paulo disse para você. O padrão determinado aos maridos é extremamente elevado. Eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele amou a igreja de uma maneira santificadora. Então o amor do marido tem que ser santificador. Ele amou a igreja de uma maneira sacrificial. Ele deu a vida pela igreja, certo? Então olha só, se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele terá um amor santificador que separa a esposa para o marido e o marido para a esposa, né? Um amor que busca a fidelidade, a exclusividade, a santificação. Um é para o outro e ambos para Deus, né? Ele vai ser fiel e ele conduzirá a sua esposa também à fidelidade. O amor do marido pela esposa será gratificante, cheio de graça, né? Como o amor de Cristo pela igreja é cheio de graça. Jesus morreu por nós quando nós ainda nem queríamos saber dele. Então é graça, né? É de graça. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, né? Nós não éramos amigos de Cristo. Ele morreu pelos amigos e pelos inimigos. Então é um amor cheio de graça, incondicional, né? O homem que ama sua esposa, vale lembrar, como ensina Paulo, está amando a si mesmo, tá? Ele e ela são uma só carne. O que faz a um, faz ao outro. Então ninguém trata a sua carne mal, né? Paulo diz isso. Antes o quê? Cuida dela, a alimenta. Então esse amor é um amor protetor. É um amor que alimenta, que supre as necessidades, né? Então, você está disposto a viver assim? Porque se você quer viver bem, esse é um caminho, o caminho, né? Mesmo você que ainda não está casado, que está me ouvindo, você ainda no namoro, você precisa pensar que você está escolhendo uma pessoa para dividir o futuro, né? E que após o casamento suprirá suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, ore a Deus. Ore para saber se essa é a pessoa, ore para Deus abençoar essa pessoa, para Deus converter essa pessoa, certo? E o marido e a mulher, né, quando vocês se casarem, você vai ver que eles experimentam em relação um ao outro, né, a submissão e o amor de Cristo, certo? A submissão a Cristo e o amor de Cristo. Tá? Mas essa experiência só acontece, né, quando o marido e a mulher buscam juntos a Deus, né? Que aí eles vão ser juntos submissos a Cristo, certo? E vão juntos ter esse amor de Cristo dentro da relação deles e vão se amar com esse amor de Cristo. Então, para isso,
nós, casais, casados, nós devemos orar juntos, né? E eu digo ainda no namoro, para que vocês busquem juntos, entender a vontade de Deus para a vida de vocês, estudar a palavra juntos, ler a palavra de Deus juntos, tá? Buscar juntos conhecer a vontade de Deus para suas vidas, para o seu lar, né? Sempre a gente tem que orar buscando direção de Deus para todas as coisas, mesmo as mínimas, né? A gente procura fazer isso. Eu creio que todos devemos procurar fazer isso. Mesmo nas coisas menores, orar a Deus para saber se aquilo é vontade de Deus. Então, às vezes, a gente quebra a cara lá na frente porque a gente tomou uma decisão sem orar antes. E também, às vezes, a gente briga, desgasta um casamento porque a gente fica querendo um decidir ou o outro decidir. E isso acaba quando a gente ora. Quando a gente senta, ora junto, entende a vontade de Deus. E aí a gente tem que ser humilde a ponto de falar assim, Hudson, você estava certo. Você estava dizendo que era melhor, sei lá, não comprar tal bem, não fazer tal coisa, não ir a uma tal viagem, não matricular o filho na tal escola, enfim, o que seja, né? Não aceitar tal emprego. Não sei a realidade de vocês, estou falando de exemplos aleatórios. Mas a gente precisa orar antes do que ficar brigando. E aí a gente vai entender a vontade de Deus e vai aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Tá? Bom, para concluir, nós devemos pensar que a maioria dos problemas que os casais enfrentam, elas têm origem no egoísmo. Tá? E a única forma de vencer o egoísmo é a submissão a Cristo e a submissão um ao outro. Então, quando nos sujeitamos a Cristo, o Espírito Santo nos enche e nos torna capazes de amar uns aos outros de maneira sacrificial, dando a vida um pelo outro, tá? Santificadora, separada com fidelidade e gratificante, com graça, de maneira incondicional. Então esse amor, ele dá a vida pelo outro, ele não está preocupado apenas quando ama em ser feliz. Eu casei com o Hudson para o Hudson me fazer feliz. Não, eu casei com o Hudson para que eu fizesse o Hudson feliz. Né? Você casou com seu marido, você casou com a sua esposa para que você faça ela ou você faça ele feliz. Então, se o seu marido está empenhado em te fazer feliz e você está empenhado em fazê-lo feliz, ambos serão felizes. Né? A gente não pode ficar esperando, não, eu quero que ele me faça feliz ou ela me faça feliz. Se cada um fizer a sua parte pela felicidade do outro, ambos serão felizes. Tá? Então esse é um amor sacrificial, um amor santificador, né? Separado, em fidelidade, em lealdade, que não olha para o lado, que não pensa em outro, que não toma, que não busca pornografias, que não busca infidelidade, né? Esse amor santificador, um amor gratificante, que ele é incondicional, né? Então, às vezes é muito fácil amar quando a vida financeira vai bem, quando a saúde está bem, quando está tudo bem, mas a vida coloca desafios, né? E a gente tem que estar um ao lado do outro nos momentos tristes também, nos momentos difíceis, né? Da vida. Então, eu já passei situações muito difíceis na minha vida e o Hudson esteve ao meu lado. E depois disso, ele passou situações muito difíceis na vida dele também, em que eu estive ao lado dele. Me lembrando de que ele lá atrás esteve ao meu lado. Olha que legal. Então, uma coisa vai complementando a outra, porque todos nós temos momentos difíceis. E aí, se a gente dá as costas para o nosso cônjuge no momento difícil, a gente deve se lembrar que um dia nós também passaremos dificuldades e que a gente vai querer alguém no nosso lado, certo? Então, quando nós permitimos que Deus efetue essas mudanças em nós, nós estaremos transformando o nosso lar ou qualquer outro lugar em que estejamos num pedacinho do céu, né? Uma amostrinha grátis, pequenininha, lá do céu. E é isso, é esse o meu desejo para o meu lar nesse momento. É isso que eu desejo para o seu lar nesse momento em que nós estamos mais tempo em casa, que o nosso lar seja um pedacinho do céu, que o nosso lar seja o lugar mais gostoso onde possamos estar. Aí o isolamento vai ficar mais fácil de cumprir, né? Porque a gente vai estar num lugar gostoso, num lugar abençoado, né? Num lugar alegre, com uma energia positiva, com a presença de Jesus, com a presença de Deus, certo? Um lugar onde os anjos do Senhor se acampam ao redor. Olha que bênção. Amém? É isso que eu desejo para o seu lar. É isso que eu desejo para o meu lar. Então, se você deseja isso também, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos invocar a Tua presença nos nossos lares. Senhor, seja entronizado em nosso lar. Esse lar é seu. Esse lar é a Tua igreja. Esse lar
é o teu lugar, Senhor. Aqui eu quero prestar cultos, eu quero te adorar, eu quero bendizer o teu santo nome, eu quero te exaltar e eu quero me submeter ao Senhor, eu quero me submeter ao meu cônjuge, eu quero que os meus filhos sejam submissos ao Senhor, eu quero ensiná-los a andar nos teus caminhos, eu quero, Senhor. Muito obrigada pelo lar que o Senhor me deu. Muito obrigada pelo lar que o Senhor deu a essa pessoa que está me ouvindo agora. Que ela também seja grata pelo seu lar e que o Senhor abençoe grandemente o lar dessa pessoa. Acampe os seus anjos ao redor dela. Esteja entronizado também no lar dela, né, Senhor? Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate, Jesus. E que se nós abrirmos, o Senhor entrará e ceará conosco. Entre e ceia conosco no nosso lar. Faça morada na nossa casa, Senhor. Abençoa nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos. Quem quer que esteja no nosso lar agora conosco, seja grandemente abençoado e que os momentos em que estamos passando em casa, né, sejam momentos felizes, em que no futuro possam ser lembrados como momentos de crescimento, como momentos de espiritualidade aguçada, né, de crescimento espiritual, como momentos de amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, te entregando o nosso lar. Amém.